Fala galera, período e frequência vai cair na sua prova. Fica ligado hoje que a gente vai ver esse conteúdo aí. E aí pessoal, vamos lá? Hoje a aula é muito importante, então separa o caderno aí, vamos às anotações. Período, frequência, relações entre velocidade linear e velocidade angular. Então, vamos nos primeiro tópico, o que é frequência e período. Vamos começar pelo período aqui. Período vai ser o seguinte, vai ser o tempo, anota aí, tempo para uma oscilação, beleza? Tempo para uma oscilação completa, tá? Isso é importante. Uma oscilação completa, tá? Imagina a roda da tua bicicleta. O tempo que ela vai levar para dar uma volta completa, nós chamaremos de período. E qual que é a unidade que nós vamos usar? Como nós estamos falando de tempo, nada mais justo do que usar segundo, minuto, hora, todo símbolo que deduza tempo de fato, beleza? Então, período é isso aí. Vamos para a frequência agora. Frequência dá a ideia de quantidade. Igual se eu te perguntar, qual que é a frequência com que você vê TV por dia? Qual que é a frequência com que você bebe água por dia? Tá? A frequência, então, dá uma ideia de quantidade, tá bom? É a quantidade de oscilações. Quantidade de oscilações. Quantidade de repetições também. Podemos dizer assim, tá? Quantidade de repetições ou quantidade de oscilações, tá? A cada, aí que vem a parada importante, tá? É a quantidade de oscilações ou repetições a cada, se liga, 1 segundo ou 1 minuto ou 1 hora. Tá? Então é a quantidade de repetições em cada unidade de tempo, beleza? Isso aqui, pessoal, é muito importante. Então printa essa tela aí que você vai precisar usar daqui um tempo, beleza? Então vamos seguir? Você entendeu o que é período, você entendeu o que é frequência, vamos falar das relações entre cada uma. Vamos lá? Seguinte, relações entre, um T maiúsculo. Que T maiúsculo seria esse? Esse T maiúsculo para nós aqui na física representa o período, beleza? Representa o período. Então será as relações entre o período e a frequência. A coisa mais importante aqui para nós é o seguinte, que quanto maior a frequência, né? Imagina assim, quanto maior a frequência, mais batidinhas eu dou, mais repetições eu dou. Se eu estou fazendo muitas repetições, significa que cada repetição ela está sendo muito curta. Então eu posso falar que quanto maior a frequência, quanto mais repetições eu faço, menor é o tempo, é o período de cada batida, é menor o tempo de cada repetição. Olha que interessante, eu tenho duas coisas aqui que são inversamente proporcionais. E se elas são inversamente proporcionais, nada mais interessante do que escrever assim, ó, uma fração aqui inversa, onde quanto maior, né? Vamos botar aqui, quanto maior o valor do meu período, que é esse T maiúsculo, menor o valorzinho da
frequência ou vice-versa. Beleza? Então vai anotando isso aí, hein? Depois me manda um resumo, depois me manda como que ficou aí o teu resumo legal. Vamos lá? Então aqui, se frequência é igual a 1 dividido pelo período, eu também posso dizer isso aqui, ó. Vê se você concorda comigo. Que frequência é o número de rotações, tá? Aqui nós colocamos uma rotação dividido pelo tempo dessa rotação. Mas eu também posso fazer assim, ó, o número total de rotações dividido pelo tempo total das rotações, tá? Então, se eu tiver uma rotação, eu uso esse exemplo aqui. Se eu tiver várias rotações, eu uso isso aqui, beleza? Então, olha só, já está formando um resumo cada vez maior. Vamos agora para as unidades. Muito importante nessa matéria. Vamos lá? Unidades. O que nós podemos dizer? Se eu, por acaso, falo que o período nós usaremos em segundo, tá? Se o período aqui, ó, vai ser segundo, a frequência, ela vai ser o quê? 1 sobre segundo, né? Ou simplesmente segundo elevado a menos 1, tá? Então, ou vai ser 1 sobre segundo, ou segundo elevado a menos 1. Só que também, né, quando eu usar em segundo, pode aparecer isso aqui, ó, RPS, que está na introdução do vídeo aí, ó. RPS é rotações por segundo. Ou também pode aparecer, né, do nosso inglês, simplesmente Hertz, tá? Então, olha só que interessante. Ou 1 sobre segundo, ou segundo elevado a menos 1, ou RPS, ou Hertz. Tudo isso aqui significa a mesma coisa. Todos esses serão quando eu estiver usando o período como segundo. Beleza? Agora, vamos fazer uma anotação super importante aqui, tá? Que eu preciso que tenha no seu resumo. Às vezes, frequência vai aparecer com uma unidade um pouco diferente, conhecida como RPM. Quando que vai aparecer esse RPM? Quando o período tiver em minuto, beleza? Então vai ser rotações por minuto. Vamos supor que eu tenha 60 RPM. Eu tenho 60 rotações por minuto. E eu queira passar essa rotação por minuto para rotações por segundo. Pensa comigo, rotações por segundo, eu vou dar mais rotações ou menos? Aqui eu estou dando 60 a cada 1 minuto. Se eu for marcar 1 segundo, eu vou rodar menos, né? Porque aqui eu fico rodando durante 1 minuto. Aqui eu rodo durante 1 segundo só. Se eu for passar isso aqui então para RPS, eu vou rodar menos. Qual conta eu vou fazer? Vou dividir por 60. Então, RPM para RPS, eu divido por 60, vai ficar 1 RPS. Muito importante isso aqui, hein? Tem que ter no seu resumo. Bora continuar então? Bora continuar que hoje a aula é muito importante. Beleza? Vamos lá então? Agora entender o que significa velocidade linear em um movimento circular. Seguinte, imagina que eu estou rodando esse círculo aqui nesse sentido, tá? Nesse sentido aqui. Nesse ponto aqui de cima, eu vou ter uma velocidade assim, ó. Vou ter um V, tá? Sempre tangente à trajetória. Por isso que é chamado de linear ou também tangencial, tá? Ou também, né, vamos botar aqui,
tangencial, importante. Aí, continuando, aqui, ó, eu vou ter uma velocidade para baixo, né? Sempre tangenciando a trajetória. Aqui uma velocidade para a esquerda e aqui uma velocidade para cima, beleza? Essa velocidade aqui é a velocidade linear, que é conhecida lá da cinemática escalar, lá do movimento retilíneo uniforme como ΔS dividido pelo ΔT, o espaço dividido pelo tempo, beleza? Essa é a nossa velocidade linear. Fiquem ligados que hoje ela ainda vai voltar, hein? Fica ligado aí, tira um print dessa tela, vamos continuar. Vamos lá? Agora, velocidade angular, né? No nosso vídeo lá de introdução, esse cara apareceu. O que era isso aí? É o seguinte, eu tinha aqui um corpo, né? Vamos colocar o corpo aqui. O corpo, ele tá em um ângulo aqui inicial verdinho, tá vendo, ó? Ele tem um ângulo aqui inicial, tá? Ele vai sair dessa posição, andar, tá? Ele vai andar aqui, ó. Vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui, até parar nesse ângulo final aqui, tá? Então, ele variou isso aqui, ó. Ele variou isso, beleza? Então, eu saí do ângulo verde e fui para o ângulo azul. Isso é muito importante a gente perceber, tá? Ó, eu tinha um ângulo verde aqui e eu descrevi o ângulo azul. Qual que é o meu resultante ali? Né? Qual que é o meu resultante ali? Isso é importante, vai ser esse marronzinho aqui, ó. Esse vai ser o meu ângulo resultante. Como a gente calcula isso? Calculamos como W, né? Que é a velocidade angular, vai ser o ângulo final, né? Que é esse θF aqui, ó. Esse φF aqui, que é todo esse azul, tá? Todo esse azul aqui, ó. Tudo isso aqui, menos esse verdinho aqui, ó. Que é o φ inicial, dividido pelo tempo. Esse cara vai ser a nossa velocidade angular, beleza? Então, printa essa tela aí pra gente, então, ir para o último passo da nossa aula de hoje. O passo mais importante, tá? Então, fica ligado aí. Vamos agora aprender a relacionar o V e o W. Você precisa aprender a relacionar os dois. Então, vamos juntos aqui. Nós vimos que V é igual a ΔS sobre ΔT, não é isso? Tá aqui, ó. Vamos relembrar. V é igual a ΔS sobre ΔT, beleza? Então, olha só. Vamos fazer de conta que quando eu for rodar esse círculo aqui, eu vou dar uma volta inteira nele, ó. Eu vou completar uma volta. Quando eu completar uma volta, você concorda comigo que eu completei a volta de um círculo, né? Eu completei a circunferência de um círculo, né? Então, é um comprimento da circunferência, que é todo esse círculo aqui. Se eu dei uma volta, eu andei um comprimento do círculo, eu levei um tempo para rodar aquele comprimento. Eu levei um período, que é o tempo para dar uma volta. Beleza? Tranquilo? Então, até aí tá tranquilo. Show de bola. Agora, o que é o comprimento? Comprimento é 2π raios, tá? Lá da matemática. 2 vezes π vezes o raio da circunferência, né? Que é isso aqui. Beleza. Dividido, se foi uma volta, o tempo para dar uma volta é um período. Pronto. Já formulamos a primeira relação. Então, vai anotando aí.
aconselho a todos vocês a aprender a fazer as relações, ao invés de decorar. Beleza? Tranquilo, né? Lá no comecinho da aula, a gente aprendeu uma máxima que a gente não pode esquecer, que frequência é o inverso do período. Então, existe essa formulinha aqui, ó. Essa formulinha aqui. Então, eu posso vir nesse período aqui e colocar 1 sobre a frequência. Não podemos, ó. Então, vai ficar 2πr sobre período, vai ser 1 sobre frequência. 1 sobre frequência. Isso aqui vai nos dar o quê? Né? Repete a primeira, inverte a segunda. Vai ficar V é igual a 2πrf, tá? Então, ó, temos uma fórmula aqui, temos outra aqui, tá? Então, a velocidade linear ou tangencial é 2πr sobre o período ou 2πrf. Lembrando, né, das nossas aulas iniciais, a unidade disso aqui você nunca pode esquecer. A unidade disso aqui vai ser metro sobre segundo, tá? Beleza, o V nós fizemos, tá aqui, ó. Agora, bora fazer o W. O W, né, como a gente aprendeu na folhinha anterior, é variação do ângulo sobre variação do tempo. A ideia é sempre dar uma volta completa. Então, vamos lá. Aqui, dando uma volta completa. Quanto em ângulo eu andei? Aqui, eu andei em comprimento. Aqui, eu ando em ângulo. Quanto de ângulo eu vou andar ao completar uma volta? Eu vou andar 2π, não é isso? 2π equivale ao nosso 360 dividido pelo tempo. O tempo para dar uma volta é igual ao período. Opa, criamos já, né, a primeira relação. Tá aqui, ó, 2π sobre período. Só que da mesma forma, galera, o que a gente pode fazer? Pode usar essa máxima aqui, ó, que período é igual a 1 sobre frequência. Vai ficar a mesma coisa aqui, ó, 2π sobre 1 sobre a frequência. Repete a primeira e inverte a segunda, né? Lembrando que isso aqui é 1, não é isso? Ficar 2π sobre 1 sobre frequência. Vai ficar W, então, é igual a 2πf. Muito bem? Então, temos uma relação aqui. Temos outra relação. Como eu disse, é importante você aprender a fazer. Pratique isso aí, hein, meus amigos. Agora, essa unidade aqui, tu também não pode esquecer que W vai ser sempre em radiano por segundo. Não esqueça disso. Para finalizar nossa aula, eu preciso que vocês visualizem algo aí muito bonito. É o seguinte, quando a gente olha essa fórmula aqui e essa fórmula, a gente percebe que elas são muito parecidas. Aqui só que tem um R, que aqui não tem. Então, olha só que interessante. Vamos reescrever essa fórmula aqui. Vê se eu posso escrever assim, ó. V é igual a 2πf vezes o raio. Não faz muita diferença, né? Eu só peguei o raio que estava entre aqui, né, na brincadeira, e joguei ele para fora aqui, ó. Mas eles ainda estão multiplicando. O que eu posso fazer? Posso pegar esse camarada aqui, né, o 2πf, e chamar de quem? Chamar de W. Então, vai aparecer a relação mais importante da aula de hoje, tá? Que V, que é a velocidade linear, que é a velocidade tangencial, será W vezes o
raio, uma relação magnífica para as próximas aulas, tá bom? Eu espero vocês nas próximas aulas aí. Curtam esse vídeo, ele foi muito bacana de fazer, né? Muito trabalhado para vocês aí, vários resumos. Voltem essas aulas quantas vezes for necessário, tá bom? Eu espero vocês nas próximas aulas. Valeu, até uma próxima.